povo bonito, tudo bem com vocês? Então hoje nós iremos continuar as nossas aulas, né? E vamos iniciar o livro novo, livro 2, com o capítulo que fala sobre o continente europeu, ok? Então a gente começa uma nova fase, com um novo capítulo e falando sobre a Europa. Para essa primeira aula, nós iremos falar sobre os aspectos naturais, né? Os aspectos naturais do continente europeu. Para iniciar, falamos de localização, certo? Então a Europa ela está localizada totalmente no hemisfério norte, ou seja, totalmente acima da linha do Equador. Uma característica bem marcante da Europa é que é um continente muito recortado, né? Se você observar a Europa, você vai ver muitos recortes, né? Só dá uma olhadinha no mapa da Europa que você vai ver uma infinidade de recortes. Esses recortes, pessoal, eles são nomeados, né? Nós damos nomes a esses recortes, mas isso daqui a pouco a gente vai ver, ok? Quais os nomes para esses recortes? Sim, mas o que é que, quais serão os elementos que vão delimitar o continente europeu? Primeiro, pessoal, a Europa é um continente que fica na chamada Eurásia, certo? É como se fosse uma única placa onde eu tenho a Europa e a Ásia, não necessariamente placa tectônica, tá? Um único bloco continental, vamos trabalhar assim. Nesse bloco continental, eu tenho do lado direito, aí vocês olham assim, viu? Olhando aqui, do lado direito, eu tenho a Ásia, do lado esquerdo eu tenho a Europa, ok? Pessoal, a Europa ela é formada por quase 50 países, 49 países. Do lado, na divisa, né? O que é que eu vou ter? Qual vai ser o elemento que vai dividir a Europa da Ásia? São os montes Urais, certo? E lembrando que é um país que vai se dividir e vai ficar entre esses dois continentes. Que país é esse? Tic-tac, tic-tac. Os montes Urais ficam em qual país? Esse país é dividido, uma parte da Europa, outra da Ásia. Quem falou Rússia acertou, muito bem. Pessoal, então eu vou ter os montes Urais, certo? Eu vou ter também ao sul do continente o chamado Mar Mediterrâneo, ok? Então ao sul da Europa eu tenho o Mar Mediterrâneo. Que existem três tipos de mares, vocês sabiam? Mar aberto, mar fechado e mar interior. No caso do mar Mediterrâneo, ele é de qual tipo? Aberto, mar aberto, né? Aberto. O Golfo, né? O Caribe, a região do Caribe, o Mar do Norte, mar aberto. E o mar Mediterrâneo? O mar Mediterrâneo é um mar interior. O mar interior, pessoal, ele está praticamente dentro de um continente, certo? Só que ele tem um estreito que liga essa faixa chamada de mar com o restante do oceano, certo? Nesse caso aqui do mar Mediterrâneo tem o estreito de Gibraltar, que fica entre o Marrocos e a Espanha, certo? E ali aquele estreito, ele é uma ponte de ligação entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Aí é o chamado mar interior. E o mar fechado, o mar Cáspio, que está entre a Europa e a Ásia, ele é considerado um mar fechado, por quê? Porque ele está no meio do continente, certo? Então ele não tem contato nenhum com o resto do oceano. E água salgada, certo? Por isso que é mar. Eu vou ter do lado oeste o Oceano Atlântico, ao norte eu vou ter o Mar do Norte e vou ter o Oceano glacial Antártico, certo? Então é basicamente essa a localização do continente europeu. Lembrando que ao sul do Mar Mediterrâneo nós encontramos o quê? Um continente. Qual é o continente? Quem falou? A África acertou, certo? Então ao sul do Mar Mediterrâneo nós encontramos o continente africano, certo? E se eu pego aqui a rosa dos ventos, vamos lá, norte, sul, leste, oeste, qual vai ser o ponto, uma região do planeta
que vai ficar a sudeste da Europa. E também tem grande importância. É parte da Ásia, só que é uma região específica, tem um nome específico e tal. Quem falou Oriente Médio acertou, certo? Mas não são alvos do nosso assunto de hoje, certo? Só para a gente localizar o continente europeu mesmo, nesse primeiro momento. Pronto. Sobre relevo e hidrografia, pessoal, aqui eu trouxe os principais rios, né, da Europa. O Volga, Reno, Danúbio, Tâmisa, Sena e Elba, né? São alguns dos principais rios do continente europeu. Os rios no continente europeu, a hidrografia no continente europeu é extremamente importante, certo? Por quê? Durante toda a história, os rios são utilizados como via de transporte, né? Além de ser utilizado para geração de energia, né? Não em grande quantidade, mas normalmente para geração de energia, para pesca, enfim, por muito tempo, né? Foi utilizado com essas finalidades, mas uma das principais formas de uso é justamente para transporte, certo? Porque por meio dos rios a Europa é totalmente interligada. Então, num período que a Europa tinha poucas vias de ligação entre os diferentes lugares, os rios eles foram bastante utilizados com essa finalidade, ok? Sobre os tipos de relevo, nós temos 4. Não sei se vocês vão lembrar agora. Quais são os 4 tipos de relevo? Nós podemos classificar o relevo em 4 tipos básicos: planície, planalto, depressão e montanhas. Pessoal, o Brasil ele tem 3: planície, planalto, depressão. O Brasil não tem montanha. A Europa tem uns 4: planalto, planície, depressão e montanha, certo? Então aqui nós podemos observar no mapa, né? Vocês podem observar, e no livro de vocês, eu espero que vocês acompanhem pelo livro também, porque é muito importante. Nós temos os Alpes. Eu acho que de todas as formações de relevo do continente europeu, os Alpes são os mais famosos, né? Um conjunto de montanhas que fica ali, principalmente na região da França, Suíça. A Suécia vai estar os Alpes escandinavos, né? A Finlândia, os Alpes escandinavos, que são as regiões mais elevadas. No caso dos Alpes escandinavos, né, os Montes Urais, é um relevo mais antigo. Tem cerca de 2.000, 3.000 metros de altitude e tal. Mais antigo, certo? Já essa região dos Alpes e dos Apeninos, que fica na Itália, é uma região de tectônica de placas ativa. Se é uma região de tectônica de placas ativas, essas formações de relevo estão em constante crescimento. Então, normalmente não, na verdade, eu tenho as maiores altitudes nessa área, certo? Que é uma área mais central da Europa. Eu vou ter o Cáucaso, os Pirineus, né, que são regiões montanhosas. Pessoal, uma boa parte da Europa é formada de planícies. Se você observar, principalmente no lado oeste, é formada de planícies, certo? Então nós temos grandes áreas de planície. Quando a gente fala de depressões, nós iremos encontrar na região da Holanda, né? Por isso que a Holanda é chamada de Países Baixos, porque uma parte do território da Holanda fica abaixo do nível do mar, certo? E também na região do Mar Cáspio, tem uma área lá que fica abaixo do nível do mar, certo? Então a Europa vai ter as 3 formações. Nós temos também os planaltos, planalto do Volga, planalto Vardar e por aí vai. Né? Conjunto de relevo um pouco mais elevado, mas que não chega a ser uma região montanhosa, ok? Então, basicamente isso sobre o relevo europeu. Deixa eu passar aqui. Tá com frescura. Pronto. E sobre clima e vegetação, pessoal. O clima, nós estudamos já de forma bem detalhada que a distância para a linha do Equador, que é chamada de latitude, ela é determinante para os diferentes climas do planeta, né? Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Nós costumamos dividir o planeta em 5 zonas climáticas. Quais são elas?
tropical, que é a central. Acima e abaixo eu vou ter a temperada norte acima, temperada sul abaixo. Acima da temperada norte eu vou ter a zona polar, né, polar ártica, e abaixo a zona polar antártica, certo? No caso da Europa, ela fica quase completamente na zona temperada norte. E o extremo norte da Europa vai entrar na zona chamada de zona polar, certo? Mas a maior parte da Europa está na zona temperada. Logo, qual vai ser o clima predominante na Europa? Quem falou clima temperado acertou, muito bem. Então, o clima predominante na Europa vai ser o clima temperado. Que normalmente o temperado ele vai se dividir em dois tipos: temperado continental e temperado oceânico. O temperado oceânico ele vai ter uma interferência maior da maritimidade, ou seja, as correntes marítimas elas vão ter uma atuação nessa área e normalmente vai ter mais chuva, certo? Então vai chover mais, porque eu tenho interferência dessas massas que vão ser mais úmidas, certo? Tanto das correntes marítimas quanto das massas de ar que vão estar diretamente ligadas com o oceano. O temperado continental, por ele ser interior, ele não vai ter tanta umidade, certo? Então, não vai chegar tanta umidade nessas áreas, porque, como nós sabemos, quando uma nuvem ela vem do oceano e entra no continente, ao passo que ela vai adentrando, ela vai carregando determinada umidade, chega a determinados momentos que ela chega num ponto de saturação e aquela umidade ela é solta, né? Ela vai se soltar. Automaticamente, aquela massa de ar que continua adentrando, ela vai ficando com a concentração cada vez menor de umidade, certo? No caso de amplitude térmica, que é a diferença entre maior e menor temperatura, no temperado oceânico, eu não vou ter tanta amplitude térmica, a diferença entre maior e menor temperatura não vai ser tão elevada. Já na região do temperado oceânico, a amplitude vai ser maior, ou seja, a diferença entre a maior e menor temperatura vai ser muito considerável, certo? Então, quais são os dois principais? Aliás, qual é o principal clima da Europa? Temperado. E esse temperado ele se divide em dois tipos. Quais são os dois tipos? Oceânico e continental. Muito bem. Aí no Reino Unido, qual desses dois é predominante? Vocês podem olhar no mapa ou podem ir pela lógica. Reino Unido, uma ilha. São ilhas. A ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. Tem maior atuação das massas de ar e das correntes marítimas. Logo, é o temperado oceânico. Muito bem. Mas nós temos outros climas, certo? Frio de montanha, porque eu falei que, como eu tenho muitas montanhas, a altitude, né? A altitude vai ser um outro elemento que vai ser levado em consideração para a formação de diferentes climas. Então, a latitude e a altitude. Quanto mais elevado, mais frio. Ou seja, além do clima temperado, eu vou ter também, em algumas áreas da Europa, o clima frio de montanha, certo? Tem também o clima frio, basicamente isso, clima temperado, aí um pouco acima do temperado, o clima frio, que é um pouco mais rigoroso, e acima do clima frio, eu vou ter o clima polar, né? Já que uma parte da Europa está na zona polar. Pessoal, eu tenho na parte que fica próxima do mar Mediterrâneo, o clima mediterrâneo, certo? Já vai ser o clima mais quente da Europa, juntamente com o clima semiárido, né? Eu também vou encontrar o clima semiárido numa região da Europa, mais lá para o lado do leste europeu, certo? Na divisa lá com a Ásia, pertinho do Oriente Médio, vou encontrar esse clima um pouco mais seco, certo? Mas aí o clima mediterrâneo vai ser o clima que vai estar mais próximo da linha do Equador, por este motivo um pouco mais quente. Pronto, aí basicamente são esses climas no continente europeu, certo?
Do outro lado eu tenho a vegetação. Então clima e vegetação têm uma ligação direta. Não tem como separar esses dois estudos aí. Tem. Claro que dá para estudar eles separados, mas na hora que vai falar de vegetação, é inevitável você falar da influência do clima para a formação dessa vegetação, certo? Pessoal, na região que eu tenho o clima mediterrâneo, qual a vegetação que eu vou encontrar? Isso é fácil. A vegetação mediterrânea, né? Beleza. Na região de clima temperado, eu vou encontrar uma grande concentração de floresta temperada e subtropical, certo? Olha, quanto mais você vai se distanciar da linha do Equador, menor vai ser a diversidade de espécies, certo? Então nós vamos agora para o clima frio, e no clima frio nós temos aquela floresta que nós costumamos conhecer como floresta boreal, ou floresta de coníferas, certo? Que é típica de clima frio, aquela da árvore de Natal, né? De clima frio. Vou encontrar na parte extrema, então no clima polar, qual a vegetação predominante do clima polar? Tundra, né? Que é aquela vegetação que vai surgir num curto período de verão, né? E que vai passar todo o período de inverno ali hibernando, certo? São normalmente musgos, é uma vegetação rasteira, com alguns poucos arbustos nas áreas mais distantes do ponto central do polo, né? Pradarias, que eu vou encontrar na região do semiárido. Basicamente isso. E sim, é vegetação de altitude, né? Que a vegetação de altitude ela tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: quanto maior altitude você vai ganhando, menor vai sendo a dimensão da vegetação, certo? Então vai diminuindo a quantidade de espécies. A mesma coisa que acontece com relação à latitude, né? Você vai se distanciando da linha do Equador, vai diminuindo a diversidade de espécies. Você vai se distanciando do nível do mar, também vai diminuindo a diversidade de espécies, certo? Para concluir nossa aula de hoje, vamos refletir 3 questões. A primeira é: o mar Mediterrâneo é um mar aberto, inteiro ou fechado? Eu já expliquei isso antes. Vocês podem voltar para ver qual é a resposta. E o Mar do Norte? Aí tem a setinha aqui indicando onde é que está o Mar Mediterrâneo, onde é que está o Mar do Norte. Deem uma olhada aí no mapa. Estão olhando? Pronto. Pessoal, o Mar do Norte, se vocês observarem, ele está em contato direto com o Oceano Atlântico. Quando eu tenho um mar em contato direto com o Oceano Atlântico, ele é considerado um mar? Muito bem, mar aberto, certo? Já o mar Mediterrâneo, ele tem um estreitinho lá chamado Estreito de Gibraltar, que liga o mar Mediterrâneo ao ao Oceano Atlântico. Qual o nome qual tipo de mar nós temos aqui? O mar Mediterrâneo? Mar interior, exatamente. Certo? Não é um mar fechado. O mar Cáspio aqui é um mar fechado, certo? Beleza essa parte aí? Vamos para a próxima. Quais são os climas mais frios do continente europeu? Os 2 mais frios. Polar, muito bem. Quem falou polar? Qual outro? Professor, eu estou com dúvida. É o frio ou o de altitude? Clima de altitude. É o de altitude, certo? O frio é o terceiro mais frio, mas os mais rigorosos vão ser o polar e o de altitude, ok? O frio de altitude. Sim. Que tipo de vegetação predomina na área de ocorrência de cada um deles? Vamos lá? Qual é a vegetação que eu vou ter no clima polar? Tundra, exatamente. E no clima frio de montanha? É aquilo que eu falei para vocês. O frio de montanha, ele é como se a vegetação ela fosse passando por estágios, certo? Então eu tenho, por exemplo, uma floresta de coníferas, e essa floresta de coníferas vai
reduzindo de tamanho até chegar na tundra, certo? Então, basicamente isso. Nas partes mais elevadas eu vou ter a tundra até que vai chegar um momento que não vai ter mais vegetação nessa montanha, ok? E a nossa aula de hoje foi isso, né? Qualquer dúvida, vocês podem deixar a pergunta lá nos comentários do YouTube ou mandar no grupo do WhatsApp, certo? No meu dia de tirar as dúvidas que com vocês do nono ano é na terça-feira, certo? Para casa, pessoal, vocês vão ler um texto que tem na página 347 e vão responder 3 questõezinhas. Só tem 3 questões na mesma página, tem o texto, tem as 3 questões embaixo e vocês respondem no caderno, certo? Um cheiro no coração e até a próxima.